anos. Quem gosta do que faz, não vê o tempo passar. Humberto Machado de Oliveira. Sete horas 21 minutos em Campos, com o Folha no Ar, primeira edição. Muito bom dia para você que nos acompanha pela Folha FM 98,3, uma emissora aqui do Grupo Folha da Manhã. Para você que nos acompanha também pelo Face, muito obrigado. Para quem está chegando agora, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu tenho o prazer de receber hoje, nós temos o prazer de receber no Folha no Ar, primeira edição, o nosso ilustre e querido José Francisco Rodrigues. Não sei se eu posso chamá-lo de Dedé, mas é como é carinhosamente conhecido em toda a região, nosso Zé Francisco Rodrigues, empresário e presidente da CDL. Eu falava no bloco anterior, Zé Francisco, de que eu tenho uma admiração muito grande pelo senhor no que diz respeito à habilidade de vender carro. Aí eu vou explicar por quê, rapidamente. Porque assim, eu compro um carro, seja onde for, e vou lá trocar com o Dedé para meu carro zero lá. Agora ele está aposentado, está muito rico. E aí, bom, eu chego lá com o meu carro, eu já perdi uns 10 mil, 15 mil nele. O Dedé compra o meu carro, né? E não faz nenhuma coisa de alterar nada de errado. E tem a habilidade de vender o meu carro ganhando dinheiro. Então, eu acho fantástico. Se eu perdi 15 mil e ele consegue ganhar dinheiro, é porque o cara é bom. Dedé, muito bom dia, muito obrigado pela presença aqui do senhor, hoje desempenhando aí, né, uma nova função, como empresário também, claro, sempre, mas como presidente de uma entidade que tem uma força gigantesca, fortíssima, assim como é o símbolo da CDL, que é aquela vela de um navio potente, né? Então com certeza, sem dúvida nenhuma, uma responsabilidade muito grande, mas é um prazer poder recebê-lo aqui para a gente discutir um pouco, debater um pouco aí sobre essa questão da Covid, dessa crise, como é que essa entidade tem ajudado, tem colaborado e tem também visão para enfrentar esses problemas todos. Seja bem-vindo aí ao programa, é um prazer recebê-lo aqui no Folha no Ar, primeira edição. O prazer é meu, Cláudio. E um bom dia para todos os ouvintes da Folha FM. E estar com você sempre aí, com a Luizinho, que são velhos amigos. É sempre um prazer eu poder dar a minha opinião nesse sentido. Dedé, é um momento de muita cautela, digamos assim, de muita conversa, de muito consenso e também, sobretudo, de bom senso. A gente separava aqui, para falar nesse bloco, já numa pauta pré-agendada aqui, pré-elaborada pelo Aloysio, a flexibilização do comércio e, ao mesmo tempo, o combate à pandemia da Covid-19. Vamos começar por essa pandemia. Como é que está sendo para o senhor? Porque a última pandemia, nós sabemos, foi há pelo menos 100 anos atrás. Então, nada parecido com isso aconteceu nesses últimos anos, apesar de tanta crise, de tantas dificuldades, troca de moeda e corrupção nos governos, em todas as esferas, com todas as dificuldades, mas essa parece ser a maior de todas, né, Dedé? Sem dúvida nenhuma. Mas o comércio, ele está se preparando, está aprendendo, está se reinventando nesse momento, entendeu? Primeiro, essa falta de, digamos, quase que 100 dias fechado, quer dizer, é muito tempo para um comércio ficar fechado. O público também, ele ficou sem poder comprar e tinha aquela dificuldade toda, mas o comércio abriu. Em julho nós conseguimos abrir, quer dizer, conseguimos não, a pandemia melhorou e o comércio foi aberto. Daí para frente, no primeiro momento teve um movimento de venda, vamos dizer assim, tinha uma demanda reprimida. Então foi muitos clientes na primeira semana comprar aquilo que tem mais necessidade. Mas depois voltou ao normal. Na segunda quinzena de julho já estava a normalização.
Por que essa normalização? Porque o cliente também, a falta de dinheiro está sendo uma coisa, não só em Campos, mas em todo o Brasil, né? A dificuldade está muito grande. Aí veio os Dias dos Pais agora em agosto, e teve um movimento melhor. Então, final de semana, que antecedeu o Domingo dos Pais, foi uma semana importante para o comércio e nós conseguimos realizar bons negócios. Foi boa venda. Foi aquilo que nós esperávamos, para você ter uma noção, foi quase igual ao do ano passado. Então, você vê que não foi uma venda ruim. Quanto ao comércio versus pandemia, o comércio hoje se preparou muito bem. Hoje você chega em todas as lojas que você chegue hoje, você tem o álcool gel, você tem os clientes preparados para te atender, ou de máscara, isso é fundamental. Inclusive, tem muitas lojas, Cláudio, que hoje tem máscaras sobressalentes lá na escola, que você chegou lá e esqueceu, estava sem máscara ou rebentou sua máscara, nós vamos fornecer uma máscara para o cliente entrar na sua loja. Entendeu? Para que não haja problemas com esse cliente e nem com a empresa. Então, esses protocolos de saúde, todos eles estão sendo muito bem elaborados e estão sendo seguidos à risca por todo o comércio. Isso você pode estar certo, sem dúvida nenhuma. Agora, aprender com esse novo comércio, com esse novo momento, é realmente. Uma coisa que está me surpreendendo também é a venda online, certo? Isso, tanto pelo cliente quanto pelo empresário, é um aprendizado. Aí você fala assim, não, mas a venda existia. Não, sempre existiu a venda online. Mas o momento, por exemplo, você não comprava uma roupa, a mulher não comprava uma roupa pelo online, ela ia lá, ela queria vestir essa roupa, queria botar a mão na roupa, enfim, isso tudo acabou. Então, é uma coisa que nós estamos reaprendendo também a vender através desse mecanismo, ter eficiência para você fazer a entrega daquilo que você combinou e o próprio cliente também saber, entendeu? Como que ele vai comprar, ele se habituar a comprar isso, que é difícil ele para fazer isso. Mas está se aprendendo. Isso aí você pode estar certo que o brasileiro ele tem uma facilidade muito grande de se adequar a todas as situações que forem aparecendo para ele. O brasileiro ele tem uma facilidade de se adaptar. O ser humano, né, consegue, mas o brasileiro parece que ele é mais. Não sei se é porque nós temos a mania do jeitinho, né, Dedé? De repente isso ajuda. Tem uma pergunta aqui no grupo e vem é justamente sobre essa questão. Aliás, tem duas perguntas relacionadas a esse assunto que o senhor comentou agora sobre vendas online. Uma, por exemplo, é do Marco Antônio. Existe uma estimativa de quantos % de lojas que não reabriram após a pandemia? Ou seja, faliram, né? Tem um percentual. E ele diz aqui ainda, a CDL desenvolveu algum projeto para os lojistas para tentar minimizar a crise econômica? Vamos começar a responder. Nós acreditamos, não temos esses números ainda contabilizados, mas acreditamos que entre 20% e 20% de empresas. Então, eu estou falando de empresas, eu estou falando de um cabeleireiro, eu estou falando de um bar, eu estou falando de uma loja de imóveis, eu estou falando de uma loja de roupa, enfim. O comércio, no modo geral, 25% de empresas não vão conseguir abrir, não estão conseguindo abrir novamente. É um número bem expressivo no nosso município. Entendeu? Então tem restaurantes, tem várias coisas. Vocês mesmos passam num shopping, você vê quantas lojas estão fechadas por aí. Então, esse número certinho, nós estamos tentando ver se agora, até o final desse mês, a gente consegue contabilizar esse número. E é triste para a gente, né? Quer dizer, tanta gente que já vem lutando com sua empresa, e você passa assim, na rua, está vendo lá fechado. E a outra pergunta sua, que é sobre o que a CDL está fazendo,
Nós fizemos uma plataforma, estamos iniciando, estamos fazendo, estamos aprimorando, uma plataforma onde as empresas podem aportar nessa plataforma para que o cliente possa hoje, através dessa plataforma, ver as empresas que estão vendendo online e ela já é direcionada para aquelas empresas e você ter um catálogo. Mas isso é um trabalho um pouco demorado, mas já está ficando bem elaborado e eu acho que nós, se Deus quiser, em setembro já está funcionando a todo vapor. Existe também uma parceria da CDL, e aí eu vou me permitir aqui, com a sua licença, citar, e até porque merece realmente, e é um bom parceiro, que é o site de buscas Achei Campos. Inclusive, nós chegamos a fazer uma campanha aqui para que o comércio em geral, para que as pessoas, de um modo geral, prestador de serviço, às vezes até os informais, que tem uma bolaria, que tem uma confeitaria doméstica, mas que consegue produzir legalmente, consegue vender direitinho, através até desse próprio sistema de MEI, né? Então pode se cadastrar ali gratuitamente, porque vai ganhar visibilidade, vai ganhar uma notoriedade maior com o site de buscas Achei Campos. A CDL também encampou essa ideia e fez uma parceria lá com a equipe toda do Senzanet, né? Fizemos. Mas, o Cláudio, nesse primeiro momento, a dificuldade de você ver Campos, nós temos quantas? 1.000, 2.000, 3.000 empresas aí, se você for botar para o MEI e para outras empresas, você vai ter um universo maior. A necessidade também do aprendizado do empresário também nesse sentido, né? Sim. Você falar, todo mundo hoje tem um celular, tem, mas não é só ter um celular, ele tem que saber manusear, ele tem que ter alguma coisa na internet. Apesar da turma mais jovem estar mais próximas aí, com mais capacidade, mas tem muita gente ainda mais antiga que não tem tanta habilidade no comércio para que faça esse esforço. Então, e nós também estamos tentando dar suporte nesse sentido também, entendeu? Sim. Se você tem uma empresa e você não está sabendo lá, o seu pessoal não está disponibilizando uma pessoa para ir lá na sua empresa para te ajudar a você a botar um catálogo seu na internet, a entrar na sua empresa com os seus catálogos, com os seus produtos nessa plataforma que nós estamos fazendo, entendeu? Então é um trabalho, como dizer, é um trabalho formiguinha, uma coisa que está acontecendo, mas que vai, se Deus quiser, render muitos frutos para o comércio local. E estamos com aquela campanha sempre compre onde mora, né? Quer dizer, nesse momento de dificuldade, é muito importante que todo mundo procure primeiro só sair daqui para comprar em outro lugar aqueles produtos que realmente não tem no nosso município. Agora, que estiver aqui, o importante é comprar aqui no nosso município. Sim. E a gente tem feito essa campanha sempre aqui, permanente, né? Independente, a própria Folha FM faz outras campanhas nesse sentido, para que as pessoas se orientem sempre assim. A gente não pode nem ter essa pretensão de mandar em dinheiro de ninguém, mas se puder prestigiar o comércio de Campos, para onde vai o dinheiro nosso e da onde vem o desenvolvimento da nossa cidade. Passa pelo comércio, né? Tem outra pergunta aqui também, agora do Robson Lessa, e ele diz aqui, o grupo de WhatsApp, né, do programa e do blog Opiniões, e ele diz aqui o seguinte: existiu algum movimento voltado para a transformação digital antes da pandemia? Encaixa outra pergunta: em termos percentuais, quantos estavam preparados para operar nessa economia sem contato, nesse isolamento social? Robson Lessa que faz essa pergunta, Dedé. Uma pergunta boa, mas realmente muito pouca gente estava preparado para nessa era digital. Apesar de a área digital não ser nada novo, não foi criado agora na pandemia, mas muitas empresas não estavam preparadas para isso. Muitas. Com o advento dessa pandemia, ele está se reinventando, ele está se aprendendo, e é isso que eu estava falando. Nós estamos a própria CDL, ela está procurando que os seus clientes, que os seus associados, né, clientes, que os seus associados
se preparem para esse futuro, porque nós temos certeza, nem achamos, mas nós temos certeza que o futuro vai ser através de uma venda online. O processo cada dia maior, você vê o volume dessas grandes empresas multinacionais que vendem online no mundo inteiro, você vê o volume delas cresce todo dia, a venda pela internet está crescendo diariamente, você vê, nós tínhamos dados anteriores, agora deve ter sido muito maior nessa época de pandemia. Então, o comerciante hoje que pensar no futuro, que tiver uma visão lá para o futuro, ele está nesse canal de venda, vai ser muito importante. Eu tenho conversado bastante com alguns empresários de campo e eles estão se preparando. Já tem gente com 10% da sua venda através da internet, tem outros com 15%, tem outros que foram mais ágeis, conseguiram em pouco tempo aprimorar, porque não é só você vender, fazer eu vou vender, você tem que preparar um catálogo, você tem que ter problema de transporte, você tem problema de entrega, você tem que saber que você prometeu uma coisa e aquilo tem que ser cumprido. Então é muito importante que ele aprenda essa venda num todo, entendeu, Jorge? Mas pode estar certo que vai acontecer. E essa logística aí, ela é mais importante do que a venda só aqui no e-commerce. Lógico. Porque se você fizer uma venda, eu compro uma vez, mas você demora para me entregar, você me atende mal, me entrega um produto diferente do que eu comprei. É uma série de detalhezinhos que nós consumidores temos o direito de reclamar, de reivindicar, e até porque estamos pagando. É sempre quem manda é quem, Dedé? Não é o freguês? É o consumidor, é o cliente. Na roça você diz, quem manda é o freguês, né? É isso aí. Na roça a gente fala que... Até a própria embalagem também, você tem que se preparar para como é que você vai entregar esse produto ao seu cliente. Tem que ser bem embalado, tem que ser direitinho, na hora marcada, quando você marcou, ou no dia, enfim. Esse aprendizado está sendo feito. Porque também isso não tinha uma receita de bolo lá atrás também não. Está todo mundo aprendendo junto agora com essa pandemia. Sim. Entendeu? E as grandes empresas, os grandes sites de e-commerce, eles já vêm há muito tempo. Eles não vêm de agora. Né? E é uma estrutura que, se você perceber direito aí, posso até citar nomes de algumas empresas, mas o grande varejo nacional, as grandes lojas aí, elas usam vários outros segmentos e até mesmo outros comércios, tanto para vender o que ela não tem. Por exemplo, eu vou citar um nome aqui, não tem problema, Lojas Americanas. Você compra um aparelho eletrônico, um microfone de rádio na loja americana. Só que a loja americana não tem o aparelho e nem tem o microfone. Ela usa um outro comércio e diz, vendido pela loja americana e entregue pela eletrônica do Cláudio, né? É isso aí. Então, assim... Isso é verdadeiro, está acontecendo. Não é? Então, existe uma série de manhas e segredos e que pode ser utilizado e que pode ser naturalmente agregado aí a esse comércio para poder, né, aumentar essa venda. Agora, nós temos em Campos aqui a incubadora, a Tec Campos, e eu sempre converso aqui com o Henrique, e a gente fala, Henrique da Hora, a gente fala muito sobre a exploração, principalmente dessa questão do e-commerce. Tem muitas incubadoras ali, tem inclusive um aplicativo aí para farmácia, lançado em Campos. Eu acho que a CDL pode também se aproximar, ou se já não está, né, próxima ali dessa Tec Campos, Dedé, para trazer soluções tecnológicas para esses comerciantes. Quem sabe? Não, inclusive nós temos a CDL Jovem, um pessoal que está ávido, um pessoal jovem realmente, tudo na faixa de 20, 30 anos. Esse pessoal que é muito ávido para para novos conhecimentos, novas coisas, e eles estão preparando muita coisa. Tem feito muitas reuniões e tem preparado, fazendo parcerias para que a gente consiga, dentro do CDL, fazer um trabalho muito bom para os nossos associados. Você pode estar certo disso,
que nós, se Deus quiser, nós vamos surpreender. Perfeito. Teve um momento, eu vou ter uma participação aqui do Maurício Batista no Face. Obrigado, Carlos Alberto. Vou trazer para o senhor, mas teve um momento em que a coisa ficou mais, eu diria, eu vou colocar aqui no popular, ficou mais quente entre a CDL e a Prefeitura, no que diz respeito à flexibilização do comércio. Já ia caminhando ali, acredito que passava dos 60 dias fechados, né? E houve um protesto da CDL em que espalhou pela cidade, em alguns comércios, um banner, um adesivo, dizendo: prefeito, apoiamos o combate ao coronavírus, mas não mate o comércio. Como é que ficou a partir desse protesto aqui? Qual foi o efeito dessa campanha? Não vou nem dizer o protesto, ou pode dizer campanha. Como é que ficou o efeito? Como é que foi o impacto dessa luta aí? O impacto foi positivo. E naquele momento nós estávamos querendo, é só mostrar para o poder público, de uma maneira geral, que nós precisávamos abrir, porque o comércio já estava chegando ao seu limite de que não pode. Nós não tínhamos como ficar muita gente fechado o tempo todo. Alguns segmentos, quando você fala supermercado, farmácia, estavam abertos, mas os outros comércios todos fechados. E tinha um problema, um agravante naquele momento, que nós precisávamos, queríamos mostrar ao poder público que nós éramos capazes de cumprir todos os protocolos, mas ao mesmo tempo também atender a população, entendeu? Tivemos várias reuniões com o poder público, com o próprio prefeito, mas elaboramos aí, começamos fazendo e conseguimos fazer que o comércio abrisse no dia 1º de julho. Mas esse movimento foi em junho, ó. Entendeu? Em julho, nós conseguimos que o comércio abrisse as suas portas em alguns segmentos, não em todos, mas ele já começou a funcionar. E você veja que o comércio funcionando não foi ele. O comércio não aumenta, não tem um número para aumentar a Covid, a disseminação do vírus. Por quê? Porque nós estamos cumprindo todos os protocolos. No momento que nós estamos cumprindo todos os protocolos, o que dá problema na cidade que a gente tem observado, o Cláudio vai me dar licença de sair até um pouquinho dessa pergunta, são esses movimentos que a gente passa. Por exemplo, você passa numa casa lotérica e tem uma fila monstra. Você vai num banco, aquelas filas monstra. Então, essas aglomerações que estão sendo feitas, a população andando, e a população também tinha aquela coisa que estava presa dentro de casa, que não tinha bar, o dia que abriu o comércio estava todo mundo. Então, no vez de Cláudio ir à rua fazer a compra dele, Cláudio levou a mulher, levou a filha, levou a sogra, aí todo mundo queria passear. Então, isso aí trouxe realmente, no primeiro momento, uma turbulência, vamos dizer assim, na relação a isso. Mas, graças a Deus, está tranquilo. Hoje o poder público entendeu perfeitamente que nós podemos ser aliados. Porque, inclusive, Cláudio, o comércio, quando você tem os seus funcionários, que moram lá em Guarulhos, não estou dizendo que morar em qualquer outro lugar, quando você educa eles, você dá máscara, você vai ao gel, tudo, esse aprendizado ele vai levar para a casa dele. Certo? Sim. Então ele vai chegar na casa dele e falar assim, se ele for solteiro, for morar com o pai, papai, mamãe, nós temos que fazer isso. Se chegar para a mulher, para a esposa, vai chegar para a esposa, ó, nós temos que lavar a mão, tem que passar álcool, nossa filha tem que fazer assim, tem que usar máscara, quando você for na vizinha. Então, essa educação, o comércio está transmitindo. Sim, sim. Até porque você não. É aquilo que você falou, alguns comércios até estão se superando, né, e tentando fazer aquele processo que a gente falava internamente, que é de encantar o cliente. Né? Você chega lá sem máscara, porque é o tal do novo normal. Eu não me adapto a esse negócio de novo normal, nunca, não sei o senhor, mas. e frequente. Agora eu tô andando com a pasta, com a sacola cheia de máscaras, e com o carro também tem uma sacola cheia de máscara. Esqueceu, porque é muito comum, Dedé. Como é que você vai sair de casa e lembrar que você tem que usar máscara? Hoje eu tenho máscara no meu carro, tem na minha pasta. Então, eu não sou só eu. E as lojas estão
fazendo isso também. Você pode estar certo. Você chega numa loja dessa aqui, eles estão dando. Quer dizer, não é a pessoa chegar lá querendo pagar máscara, distribuindo máscara. Mas o cliente que entrar, vai entrar. Não, meu amigo, você não tem máscara. Não, para aí, então o senhor quer entrar? Quero comprar, quero. Toma aqui, toma uma máscara para o senhor. E ele vai receber aquela máscara dele, entendeu? Excelente sacada. Não, excelente. E é o que eu disse, não é comum você aprender isso assim tão rápido. Bom, né? Tem aqui alguns comentários no Face e tem algumas perguntas também. Eu vou aproveitar esse bloco, a gente já vai falando aqui. Sobre aquele movimento que a gente falava, aquele mecanismo de vendas do e-commerce, que eu citei o nome de uma loja, a Americanas, por exemplo, que usa lá outras lojas, o Roberto Show está se referindo aqui, isso se chama marketplace, né? É verdade mesmo, o Roberto. Obrigado. O Maurício Batista faz... Deixa eu fazer primeiro aqui uma colocação da Terezinha Bianchi, que o senhor analisa, depois eu faço a pergunta do Maurício também, que aí a gente está relacionado a esse bloco, que é essa luta, a reabertura do comércio versus a pandemia. É claro que eu entendi o tranquilo que o senhor falou com relação ao comércio, porém nós temos uma situação agravante e há hoje até comentários de que a prefeitura pode voltar atrás no que diz respeito ao comércio, mas aí é preciso que se ouça primeiro as autoridades oficiais que estão nesse gabinete de combate e controle ao Covid-19, a Covid-19, que é com relação a um novo lockdown, mas nós vamos chegar lá. Que os bares e lanchonetes, quando reabriram agora há 15 dias atrás, nós tivemos aí uma aglomeração enorme, imagens, né, de todo o fim de semana. Ontem nós tivemos acesso a imagens aqui, né, de vários pontos da cidade com aglomeração nos bares e lanchonetes. Então, isso tudo está sendo estudado e houve uma explosão de casos, segundo as informações também oficiais, né, os leitos de UTI estariam com um percentual se aproximando de 100% de ocupação em Campos, o que é o grande problema da Covid, né? Porque o potencial de letalidade dela é até relativamente baixo. O vírus, ele tem, segundo os especialistas, no máximo lá 3, 4, 5% de letalidade. Mas quando não tem o tratamento, aí ele dispara essa letalidade, né? Então a preocupação hoje é essa. A Terezinha Bianchi diz aqui, Dedé, bom dia, realmente o comércio de Campos precisa estar atento. Durante este período eu busquei vários números de telefone na internet e nem número atualizado consta. Por último, liguei para uma loja vizinha para pedir um favor, né? Da pessoa mandar o contato da loja do lado. E mesmo assim, veio o número de um funcionário daquela loja. É bem complicado isso, né, Dedé? Eu diria amador isso, né? Sem dúvida nenhuma. Estou rindo aqui, porque realmente você não ter seu telefone, você não ter a preocupação. Eu acho que hoje você tem que estampar o contato do cliente, ainda mais o cliente querendo fazer um contato, um número errado na internet é muito complicado. Isso também, os comerciantes também, eles estão reaprendendo. Eu não estou aqui para defender todo mundo, estou dizendo, eles estão reaprendendo. Mas alguns aprendem mais rápido, outros são mais desleixados, vamos dizer assim, né? Quer dizer, que não estão, talvez, tão preocupados. Mas ela pode também, as pessoas podem ligar para o CDL, que o CDL tenta, nós temos um departamento lá para isso também, entendeu? Para informar e-mail, informar telefone, tudo de qualquer loja associada do CDL, tá certo? É um caminho também que ela pode entrar também, entendeu? Aliás, a CDL... sim, pois não. Pode falar. Não, pode falar. Aliás, a CDL fez também uma relação, logo no começo, de empresas que estariam fazendo delivery. Foi. Né? Passou... Fizemos uma relação, está no nosso site. Quer dizer, o nosso site, ele hoje está começando a fazer... Está bem
interessante, entendeu? Acho que as pessoas hoje podem procurar a CDL, como sempre, ela está pronta para atender. Porque se você ligar para lá, procurando uma loja, mesmo que eu não seja sócio da CDL, essa loja não seja associada a nós, mas nós vamos procurar os telefones, contatos, conhecer e vamos fornecer para esse cliente. Esse tipo de serviço nós vamos fazer, tá certo? Pode ficar tranquilo. Agora, quanto à aglomeração e o lockdown que você falou, não é isso? E eu vou encaixar a pergunta do Maurício. Não são todos os estabelecimentos cumprindo os protocolos, ele diz aqui também. Além da ignorância dos munícipes, vemos o crescimento do vírus. Sim, o poder público pode decretar novo lockdown. Qual seria a sua análise, Zé Francisco? Eu acho que o prefeito do novo lockdown, acho que não vai acontecer. Essa é a impressão minha. Eu conversei com ele esse final de semana, vou ter uma reunião com ele amanhã, e nós temos trabalhado muito. Essas aglomerações que está ocorrendo, quer dizer, com a abertura agora de bares e restaurantes. Você veja, por exemplo, tem muitos restaurantes que estão cumprindo religiosamente as suas obrigações de protocolos exigidos pela saúde. Mas acontece que o jovem ele é muito impulsivo por natureza, né? Então, você vê, esses jovens estavam todos eles sem poder abar, sem beber, sem fazer nada, sem namorar. Quando o bar ficou aberto, foi para lá 200, 300 pessoas aglomerando e fazendo aquela balbúrdia que nós temos visto esse final de semana, então, via o Face, o WhatsApp, apareceu várias aglomerações, não só aqui em Campos, apareceu em Tocos, apareceu em Guarulhos, apareceu em Parque Santa Amaro, apareceu na Pilenca, enfim, tudo eram jovens até 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, bebendo, correndo no carro, andando, se abraçando. Então, o problema do jovem é que é o que nós estávamos falando. Você pega, por exemplo, você vai para a sua namorada, ela numa casa, ela num bairro, você em outro, vocês abraçam, você se beija, daqui a pouco você vai para sua casa, para o seu pai, ou para sua mãe, ou, entendeu? Para o seu irmão, você está contaminando, você está passando, disseminando isso aí. É muito difícil. Então, o prefeito, inclusive, eu não sou porta-voz dele de forma nenhuma, tá certo? Estou falando do comércio, mas nós vamos fazer uma reunião, inclusive vai ser convocada a Associação Comercial e também o pessoal da parte de restaurantes, bares e restaurantes, entendeu? Porque esses que são os principais. Porque o comércio, do modo geral, ele fecha, ele abriu às 8 horas da manhã, fechou às 18 horas. Cumpriu o protocolo, pode ter alguma loja, como alguém falou aí, que não está cumprindo, quer dizer, é muito difícil numa cidade de tamanho de Campos, com 500 mil habitantes, você dizer, e eu afirmar aqui, que todas as lojas, todos os mercadinhos de bairro, todo mundo estão exigindo o protocolo. É difícil, né? A gente não tem essa cultura, infelizmente, as pessoas às vezes querem burlar, querem fazer isso, já está bem dado do nosso sentido do povo brasileiro. Mas nós temos uma esperança que todo mundo venha cumprir, e essa é é o que nós transmitimos, é o que nós exigimos, é o que nós pedimos, é o que nós solicitamos a todos os comerciantes que nós temos contato, entendeu? Agora, eu não acredito no lockdown, eu não acredito. Certo. Ele vai fazer alguma coisa, com esses bares e restaurantes ele vai fazer. Sim. Não tem dúvida nenhuma. A gente conversava aqui na segunda-feira, tem duas situações que eu quero colocar com relação ao comerciante em si. De repente, o que pode estar acontecendo e o que eu tenho conseguido enxergar aí nessas aglomerações é de que o comércio ele está cumprindo ali as regras, ele separa as mesas, ele distancia as pessoas, mas em frente ao comércio há uma aglomeração incontrolável. E que não é aí o erro não é do comércio. Como é que fica essa questão? A gente conversava aqui na segunda-feira passada com o secretário de Segurança Pública do município, o Darceleu Amaral, e ele falava, olha, na primeira semana houve uma orientação ao comerciante, mas não tem muito o que fazer com a população. Você alcança, Dedé? O comércio pode estar... Mas o poder público tem que fazer alguma coisa com a população. Eu acho também, eu não tenho como você também achar que só o comerciante ou só ele tem que ser penalizado.
A população você tem que chegar, tem guarda municipal, tem polícia militar. Não estou falando para você entrar e fazer, não. Mas você tem que começar a educar, chegar para falar assim, meu pessoal aqui, vamos embora. Não tem jeito mais. Está na hora de fechar, vamos fechar, não pode ficar na rua essa hora. Quer dizer, é problema complicado, não deve ser fácil, não. Eu não estou dizendo que seja fácil, não, em momento algum. Mas que tem que ser feito alguma coisa, realmente tem que ser feito. Até um amigo que sugeriu na internet soltar o cachorro. Não é assim. Não é assim. Eu até rio um pouquinho para descontrair, mas não é assim. Não pode, né? O amigo está aqui do lado. Inclusive, depois vou dar a identidade dele, o pessoal acerta com ele aí. Mas, Dedé, a situação é tão complicada, é tão séria no que diz respeito à orientação porque, na verdade, uma coisa é a orientação, e eu não acredito, meu caro José Francisco, que hoje tenha, nesse país ou em qualquer lugar, uma pessoa sequer que não esteja sabendo das consequências do vírus e não esteja sabendo quais são as precauções devidas contra o vírus. Eu não acredito. Por mais que esse Brasil seja grande, a gente sabe que tem aí os seus rincões, aquela coisa toda, mas eu não acredito. Eu acho que todo mundo está sabendo. Por mais que a prefeitura faça campanha e tem que fazer, e tem que cobrar, mas está todo mundo sabendo. Houve uma cobrança disso aqui no sentido de orientar a população. Mas eu vou dar um exemplo agora, você analisa também, Zé Francisco. Que aliás foi e está sendo aí muito comentado agora, depois até de uma recente pesquisa sobre o crescimento da aprovação do governo federal, do presidente Jair Bolsonaro, e está muito relacionado principalmente ao silêncio dele e relacionado a essa parcela de R$ 600 do auxílio. Só que isso tem ajudado o comércio e que talvez vá até dezembro agora. Há uma grande expectativa e cobrança para que essa parcela não pare agora, conforme o previsto, né? Iria parar agora em outubro, né? Mas há a previsão de novembro e dezembro entrar também. Mas aí vem aquela questão de furar o teto, de gastos, enfim. Mas a coisa pegou bem para o governo e o governo está vendo isso com outros olhos. Mas o que eu quero dizer para o senhor é que você pode analisar os dois pontos, tanto a questão financeira, mas quanto a distribuição. O senhor se lembra? A aglomeração provocada pela distribuição da primeira parcela? Que coisa louca! Como controlar aquilo? A pessoa tinha necessidade de receber, queria receber. É o que eu falo, essas aglomerações, ela tem que vir da sociedade, dos empresários e do poder público. Se não tiver a união dessas três pessoas, quer dizer, figurativas, né? Quer dizer, que é a sociedade, que é o empresariado e que é o poder público, nós não vamos conseguir fazer. É como esse movimento. Quer dizer, como você mesmo estava falando, o rapaz do lado do restaurante, do barzinho, ele estava lá de distanciamento, dentro da loja dele todo mundo lá, aí aparece uma multidão de gente de lá de fora, de carro, de tudo, que fica parado por ali, conversando, sem máscara, sem nada. Quer dizer, então é complicado isso, entendeu? A sociedade precisa. Porque esses filmes, inclusive, que estão aparecendo aí, todos eles no WhatsApp, são feitos pela sociedade. Não está sendo feito por mim, por você, pelo órgão público. Está sendo feito pela sociedade. Você vê que os filmes é do apartamento de alguém, de vizinho, dos vizinhos. Eles estão se sentindo ameaçados com aquela aglomeração toda. Então, a educar uma nação, educar um povo, educar uma cidade é muito difícil, sabe, Jorge? Estou falando que nós estamos sem educação, não. Mas nós precisamos educar, nós precisamos ter outras, saber que nós não podemos interferir no próximo. Acho que isso é muito importante. Quer dizer, então, porque quando nós estamos deixando isso aí, nós estamos interferindo até, levando o vírus para o próximo. Nós não temos esse direito, entendeu? E aí... Acho que nós temos que tentar, de uma maneira ou de outra, manter o distanciamento social. Quer dizer, você está numa loja, não precisa estar agarrado perto da pessoa, ficar longe, mas a pessoa toma fila. Aí o banco lá bota lá o espaçamento de 1,5 metro, vamos supor, as pessoas ficam coladas uma na outra. É impressionante. É muito difícil.
Mas vamos aprender. Eu lembrei do amigo aqui. Lá na roça a gente usava muito garruchão para separar os bois. Assim, claro, é evidente que isso é uma analogia ignorante, mas... É uma coisa figurativa. É figurativa e evidente, é assim. E assim, vale muito, é isso aí, ó, o que a Hilda está colocando aqui, Barreto, infelizmente falta responsabilidade nos humanos. E estão pagando para ver. A gente muitas vezes paga para ver. Isso só falou sobre os jovens. Naturalmente, eles têm alguém em casa. Uma hora eles vão estar com algum parente em casa. Que seja pai, que seja tio, que seja avô, que seja irmão. Então, e aí? Se ele está resistente ao vírus, beleza. Mas e se esses parentes não estiverem? Ele está disseminando isso aí, ó. Essa aproximação social que o jovem tem é muito comum. Você vê, a gente via nos vídeos, está se abraçando, está se beijando. Isso, ele tá, quer dizer, como você falou, ele pode estar imune, ele pode ter tido já o vírus e não teve nada com ele, mas ele está passando aquilo ali para alguém, entendeu? Isso é complicado. Bom, a educação é fundamental. E agora, nesse período, né, essa conscientização é importantíssima. Zé Francisco Rodrigues, eu preciso fazer um intervalo comercial. Próximo bloco, gostaria de falar sobre crise financeira no município de Campos. A gente tem abordado aqui de forma bem ampla com os nossos convidados, com todos eles. Ontem, inclusive, com o professor e economista Alcimar, né, ele falava sobre tudo isso e foi um programa extremamente fantástico com ele, dando várias dicas e orientação sobre o que fazer para a nossa economia voltar a ser uma economia forte, sem os royalties, esquecer essa dependência dos royalties, enfim. E vamos buscar essas alternativas aí também, ouvindo do senhor, ouvindo da CDL, qual o pensamento de vocês. Só confirmar aqui uma coisa antes da gente fazer o intervalo. O senhor disse agora há pouco que vai ter uma reunião amanhã, amanhã é quarta, né? Com o prefeito. Ele ficou de marcar hoje o horário para amanhã, para quarta-feira. A intenção dele fazer essa reunião com as associações. E aí leva também o pessoal de bar e bares e similares, restaurantes similares. Perfeito. Essa liga ele deve, eu estou falando agora, eu acho que ele deve convidar essas ligas gastronômicas, né? Sim. Tem liga gastronômica, né? Sim. Parece que tem 2 ligas gastronômicas. Eu acho que ele vai levar esse pessoal. Eu acredito que sim. Certo? Perfeito. A própria CDL e a própria Associação Comercial não vai poder interferir na questão da noite de restaurante, que não é onde que o perfil nosso, né? Foi questionado aqui também no programa com o Amaral, o secretário de Segurança, por que não abordava essa população, por que não... Ele falou que no decreto não tem nenhum aparato ali no decreto, não tem nenhum artigo ali que dá essa brecha aí para as autoridades. Ou seja, pode-se abordar, mas não pode proibir. E principalmente não existe. O Estado decretou multa para quem não usar máscara. Mas as prefeituras, como a Prefeitura de Campos, não optou, por exemplo, por multa. Você acha que, por exemplo, multa seria uma opção bacana para evitar aí esse tipo de aglomeração? Ô, Cláudio, tudo que afeta o bolso das pessoas tem outro discernimento, eu acho isso. A multa seria... Agora, também bem lembrado você aí, eu acho que, quer dizer, eu não sei juridicamente, eu estou falando, eu não sou nenhum para saber se isso aí seria possível, e de que a polícia pudesse interferir, não interferir, quando eu falo polícia, não estou falando aqui, vou chegar, agarrar, você jogar, nada disso, mas interferir, para dizer, senhor Cláudio, o senhor está sem máscara, está 10 horas da noite, e agora tem que proibir também, talvez, o próprio bar lá, de fechar ele à meia-noite, às 11 horas, porque ele fechando, você não tem água para beber, não tem um refrigerante, não tem uma cerveja, não tem nada, ele vai acabar, mas as pessoas vão saindo dali. Ele também vai ficar até 4 horas da manhã porque está aberto lá, ele tem condição de ficar nisso, não é isso? Bem lembrado. Bem lembrado. Agora, isso tudo
Eles que têm que, quer dizer, o poder público é que tem que fazer esse decreto bem respaldado para não ter problema depois. Perfeito, bem lembrado, muito bem lembrado. Também foi outro assunto, também outra questão, porque o decreto aí nesse ponto é claro, tá? Ele manda, obriga que se feche meia-noite. Mas é aquela história. Até da meia-noite, o cara chega, pede uma cerveja às 11h50, ele tá dentro do limite para pedir. Mas e para beber? E para pagar a conta? Então pode sugerir lá na reunião antecipar o fechamento para 11 horas. Porque aí deu meia-noite, já acabou tudo, todo o movimento. Pelo menos é uma expectativa. Bom, o Zé Francisco Rodrigues, presidente da CDL Campos, um rápido intervalo e nós voltamos para falar sobre essa crise financeira, que também é outro abacaxi aí enorme que nós temos pela frente. Eu digo, acho que a população, do modo geral, não tem como você não participar dessa situação, mesmo que indiretamente, claro, né? Só me permite aqui rápido o intervalo, eu volto já com o oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Clínica Proteus. Estamos conversando hoje com o José Francisco Rodrigues, empresário e presidente também da CDL Campos, a Câmara de Dirigentes Lojistas. Informe do